Boa noite, gente. Pessoas pontualíssimas. Boa noite, Toninho, Mael, Luciene, Renata. Boa noite, sejam muito bem-vindos. Quanto tempo, Mael? Jéssica, boa noite. Alessandra, gente, a Alessandra pontualíssima aí também, ó, já entrou. Boa noite, pessoal. Marido, boa noite. Já já eu chamo a Alessandra, tá, gente? Vamos esperar aí mais uma galerinha entrar. Repreende aí, Mael. Faz uma oração aí. Gente, vamos compartilhando. Que aí o pessoal vai entrando. Eu já já chamo a Alessandra. Gente, eu tô aqui compartilhando com algumas pessoas. Gi, boa noite. Deixa eu ver aqui quem entrou. Babilônia ZN, boa noite. Zeke, boa noite. Gente, esse louvor é lindo, né? Alicia, boa noite, gente, boa noite. Lu, boa noite. Sejam todos bem-vindos. Vamos bombar essa live hoje, hein, gente? Vai compartilhando aí. Samir, Ari, Pote. Boa noite, gente. Já já eu chamo a Alessandra. Demi. Não há nada melhor que o nosso Deus, né? Não há nada melhor que a presença dele. Sandrinha, boa noite, Sandrinha. César, boa noite. Gente, boa noite. A música tá quase acabando. Já já eu chamo a Alessandra. Mais um minutinho aí. Sejam bem-vindos todos. Que Deus abençoe a vida de vocês. Muito feliz por cada um que está aqui. Hoje tenho certeza que nós seremos edificados através do que a Alessandra vai trazer aí pra gente. Esther, boa noite. Gente, eu vou chamar a Alessandra já pra gente não perder tempo. Peraí. Já enviei aqui, vamos esperar ela aceitar. Boa noite. Oi, boa noite. Tá me ouvindo bem? Perfeito, tá perfeito. Então tá. Tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo bem, graças a Deus. Primeiramente, muito obrigada mais uma vez por aceitar esse convite para estar aqui junto com a gente. Eu que agradeço. É um prazer estar aqui com você.
Comentei com a Vitória que eu ia estar aqui. Aí eu falei pra ela, tudo que a Beth pede, eu falo sim. Simplesmente Ai, meu porque Deus. sim. E é uma honra estar aqui, podendo falar desse assunto que eu amo tanto, né? Que é Deus e a psicologia, que eles se encaixam totalmente. E nós vamos falar um Verdade. pouquinho sobre isso hoje. Muito bom, muito bom. Gente, sejam todos muito bem-vindos. A gente vai começar agora, então não tem como ficar parando para falar quem entrou, quem não entrou. Mas se vocês tiverem perguntas para fazer no decorrer da live, mandem aí na caixinha de perguntas, que aí no final a gente tira um tempinho. Pode ser, Ale? A gente tira um tempinho Pode, para responder? perfeito, Ótimo. Então, perfeito. bora lá. Conforme a gente for conversando também, pode me interrompendo, que eu falo bastante. Então, me interrompe, pergunta, acrescenta, que eu sei que você tem muita coisa para acrescentar, tá bom? Esse negócio de falar bastante, eu também, só Jesus na causa. Eu falo Então, demais. somos duas. Então, estamos bem, somos duas. Ótimo. Não, Mael, não dá pra jogar o cabelo pro outro lado. Cacheado não dá pra fazer isso. E nem o meu, viu? Não dá para eu jogar pro outro lado, porque ele tá do lado que ele quer, entendeu? Ele que escolhe, não sou eu. Tem vida própria. Sim, exatamente. É isso aí. Vamos lá. Fica à vontade, se apresente e vamos ver. Tá, tá. Meu nome é Alessandra, eu tô no 9º semestre de psicologia. Se o mundo não acabar esse ano, eu me formo, graças a Deus. E, enfim, a psicologia no meio cristão ele é muito necessário e cada vez que vai passando, que eu vou enfrentando mais semestres, eu vou vendo quanto que a igreja precisa adentrar nesse assunto, né? Então, a gente já pode começar falando? Pode. Deixa eu só fazer um parênteses aqui, porque essa live, na verdade, não foi ideia minha, embora seja um tema assim maravilhoso. Foi ideia de uma ouvinte minha aí que tá sempre nas lives, a Gi. Ela tá aí já, inclusive. Ela me chamou no inbox, né, no direct, e deu essa ideia, eu achei maravilhosa. Eu falei, tá, só que agora eu só preciso achar uma pessoa que tenha realmente autoridade para falar sobre o assunto, né? E aí eu lembrei, não, tem a Ale foi super pronta em aceitar o convite, e é isso. Então vamos falar desse assunto tão importante. É importante e necessário, né? Nós somos de uma igreja pentecostal, e não só pentecostal, também conservadora. Então, vem de uma linha de pensamento, uma linha de raciocínio um pouco fechada, né? Mas eu louvo a Deus por esse novo tempo que tem surgido, né? Oportunidades como essa, de você convidar alguém, né? Eu já vejo como uma porta do Senhor se abrindo, né? Porque cada pessoa que participar dessa live vai poder repassar isso para outras pessoas e assim a gente vai abrindo um diálogo que antes estava fechado, né? Mas se eu fosse começar a falar da psicologia dentro da igreja, primeiro que isso é um tabu e é um assunto polêmico, né? Eu falo que Deus, ele bem sabe quem ele chama, porque eu adoro uma polêmica. Então, quando Deus me chamou para psicologia, que ele me mostrou essa profissão, eu abracei. E cada vez mais eu tenho percebido que estou dentro de uma guerra, não somente uma guerra material, de eu ter que dar minha cara a tapa, mas também uma guerra espiritual. Porque a visão que as pessoas têm de Deus é uma visão um pouco limitada. Sabe, de um Deus que só se preocupa com a sua salvação? Deus só está preocupado se você vai ser condenado ou não. Muitas pessoas pensam nisso, tanto que sentem essa condenação todos os dias. Só que quando nós vamos conhecer a Deus, a gente vê que ele se preocupa com a nossa alma, com o nosso espírito e com o nosso corpo. Quando Deus fala que se preocupa com o nosso espírito,
né? Quando Deus fala para nós nos santificarmos, para nós nos entregarmos por completo, ele já está deixando claro que ele se preocupa com o seu corpo. Ele se preocupa com o que você come. Ele se preocupa se você faz exercício ou não e se isso de alguma forma está te afetando. Um Deus que se preocupa com o homem na sua totalidade. Um Deus que se preocupa com a alma do homem, com as emoções do homem, com os sentimentos do homem. E um Deus que ele se preocupa de uma forma que muita gente não permite com que Deus demonstre, sabe? Sabe quando coloca aquela barreira na frente de Deus? Ó, Senhor, para isso tu tá comigo, para isso deixa que eu me viro. Só que cada vez mais a gente vê como que é necessário o cuidado, como nós vamos falar aqui hoje, da saúde mental e emocional do ser humano. Principalmente dentro da igreja. Por quê? As pessoas falam assim, eu tenho Deus. Se eu tenho Deus, a minha vida é perfeita. Só que Jesus não falou isso. Não. Quando ele diz que nós teríamos aflições, é em todos os sentidos. É de todas as maneiras. E ele é tão bom que ele deixa ferramentas também para que a gente lide com todas essas aflições. Só que quando a gente apresenta isso para um cristão, muitos são resistentes. E conversando aqui, eu quero contar um pouco das minhas experiências para vocês entenderem o quão sério é tudo isso. Quando eu entrei na faculdade, eu, na minha mente, não pensava que eu poderia ser útil para a igreja com a minha faculdade. Né? Eu estava ali com os meus 17, 18 anos e eu não tinha uma referência para falar, nossa, eu vou seguir a fulana, eu vou fazer o trabalho que a fulana faz. Não, eu estava totalmente cru. Só que aí, o meu pastor falou assim para mim, Alessandra, dá uma palestra aqui na igreja sobre depressão, ansiedade. Aí eu pensei assim comigo, nossa, ele tem certeza que ele quer mexer nesse vespeiro? Ele tem certeza que ele quer mexer nisso? Que ele quer tirar as pessoas da sua zona de conforto? Mas eu aceitei. Aí no dia da palestra, ia ser a primeira vez que eu ia ser um canal do Senhor dentro da igreja para falar sobre ciência e psicologia. Eu tava apreensiva, eu tava nervosa. Eu já sabia que o negócio ia ser bravo. Mas eu fui orar. Um pouco antes de sair, eu fui orar. Falei, olha, Deus, eu tô indo falar sobre doença. Eu tô indo falar sobre pessoas que estão sofrendo aqui dentro da sua casa. Só que eu tô com medo. O Senhor precisa ir comigo. Se o Senhor não for comigo, eu não vou. Se o Senhor não for comigo, me avisa agora, que aí eu cancelo. E nesse momento que eu tava fazendo essa oração, o Espírito Santo, ele desceu no meu quarto. Foi uma das experiências mais fortes que eu tive com o Senhor. E ali eu percebi que essa era uma guerra que eu teria que entrar e que Deus entraria junto comigo nessa guerra. Porque Ele está preocupado com a saúde mental e emocional dos seus filhos, porque muitos estão adoecendo e não estão procurando ajuda no lugar que é para procurar ajuda. E dependendo de onde nós vamos, a gente não é assistido da maneira correta, né? Claro que, por exemplo, você procura um pastor não é obrigado a ser um psicólogo formado há 5 anos. Uhum. Um pastor não é obrigado a ter todas as faculdades nas suas costas. Por isso que Deus deixou os médicos. E aí eu vou incluir os psicólogos e psiquiatras. Só que quando eu introduzi esse assunto na igreja, foi um pouco difícil. Foi um pouco complicado como fluiu depois, sabe? Uhum. Tive que ouvir muitas coisas, assim, não fiquei magoada, não fiquei chateada, porque eu entendo que é a mente deles ali. Mas, praticamente, tinha pessoas me tirando, vou usar um termo meio pesado, mas
como advogada do diabo. Sabe por quê? O psicólogo, aí eu já começo a falar qual que é o trabalho do psicólogo. Ele vem para cutucar ali a sua zona de conforto. Ele vem para você entender as suas responsabilidades. Para você entender que talvez não é culpa do inimigo, falando assim num sentido pro cristão. Não é culpa de Satanás algumas coisas. Talvez você que tenha que mudar o seu comportamento. Talvez você que tenha que mudar de atitude. Então imagina falar isso para uma pessoa que está acostumada a se colocar em posição de vítima e de desfavorecido, né? Imagina você falar, olha, talvez se você mudar isso, as coisas melhorem. Não pedir para o outro mudar, né? E eu entendo que é um processo muito complicado. Eu faço terapia, não estou falando isso sem fazer. Eu faço terapia. E assim, foi algo que mudou a minha vida. Eu posso falar isso com todas as letras e quem convive comigo sabe que realmente mudou a minha vida. E a terapia, ela vem para isso. Para ajudar você a entender quem você é, para ajudar você a entender quais são as suas crenças, e nem só falando crença no sentido religioso, crença no sentido humano, porque tem muitas crenças dentro de nós distorcidas. Então a terapia vem para abrir os nossos olhos. O psicólogo, o terapeuta, ele vem para abrir os nossos olhos, literalmente. Eu até gosto de exemplificar a passagem do cego, do Bartimeu, que ele está ali à beira do caminho, ele sabe que Jesus está passando ali, ele começa a clamar, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim, Jesus, filho de Davi. O Senhor ouve, se compadece dele, chama, né? E pergunta para ele, o que queres que eu te faça? É óbvio a necessidade daquele homem. É óbvio. Só que Jesus pergunta para saber se aquele homem vai querer sair daquela situação. Porque antes ele estava à beira do caminho mendigando. Então, a cegueira dele ajudava com que ele ganhasse os trocadinhos dele. Então, ele não ser mais cego faria ele ter que se levantar, correr atrás do ganha-pão de outras formas para se sustentar. Então, não era só recuperar a visão, mas era mudar de comportamento e mudar de vida. Então, aí Deus fala, o que queres que eu te faça? E a terapia é mais ou menos isso. Você vai começar a enxergar. E quando você começar a enxergar, automaticamente você vai ver que precisa mudar de atitudes, vai precisar mudar comportamentos. E essa é uma das resistências das pessoas para elas não fazerem terapia, porque elas não querem se conhecer. Eu costumo dizer que aquela música lá, Girassol, da Priscila com o Whindersson, tem uma frase que é de costas para o escuro e de frente para a luz. A terapia faz ao contrário. É você de frente para o escuro, enfrentando o escuro, para você ver que aquele escuro não é tão escuro assim. E que você pode vencer esse escuro. Por isso que é tão difícil. As pessoas elas são resistentes. Elas não querem sair da posição de vítimas, porque é confortável. É confortável você encontrar um culpado para suas dores. É confortável você ter alguém para apontar porque a sua vida não está indo para frente. Sabe aquela pessoa que culpa o diabo porque não consegue um emprego, mas não faz um currículo? Aquela pessoa que culpa o diabo pela enfermidade, mas come McDonald's todos os dias? Não cuida da alimentação, não cuida da saúde, aí fica enfermo, culpa o inimigo. São essas pequenas coisas que a luz, a terapia,
nos faz perceber que não, pera, talvez eu preciso mudar nisso. Eu preciso alterar isso. Então, um dos motivos que faz com que as pessoas não procurem a terapia, principalmente dentro da igreja, é não sair dessa posição de vítima. Né? Sempre ter o que orar, no sentido de orar assim, Senhor, o fulano me apontou. E não, Senhor, me transforma. Senhor, muda a minha vida. Senhor, trabalha em mim. É sempre o dedo, Senhor, o fulano. Senhor, o ciclano. Só que conforme a gente vai crescendo, amadurecendo, e a terapia vem nos ajudando, a gente vai percebendo que não, é a Alessandra, entendeu? A Alessandra precisa mudar. Vou me expor um pouquinho aqui, mas é para exemplificar para você e para você entender. Eu adoro me expor, porque as minhas feridas são para a glória de Deus. Depois eu no meio de uma sessão... Oi? Depois eu falo um pouquinho também sobre mim. Tem gente nova aí na live que não sabe ainda. Isso, perfeito. Eu tava lá no meio da minha sessão de terapia e falei com a minha psicóloga. Falei. Nossa, meu Deus do céu, eu me achando, né, que eu tava ali, me coloquei na posição de vítima e fui falando. E a minha psicóloga só me observando, só olhando pra mim. Ela é um anjo na minha vida, aquela mulher. E ela pegou, depois que eu falei tudo, ela pegou e falou assim, Alessandra, e quantos anos essa Alessandra tinha? Essa Alessandra que fez isso. Aí eu falei, 22. 22. Ela, não, vou perguntar de novo. Quantos anos esse comportamento dessa Alessandra tinha? Aí eu, acho que 5. Acho que 5 anos. A sua criança interior. Ela, nossa, curioso, né? Você não acha que você foi um pouco mimada? Aí eu, caramba, eu sou mimada? Não acredito nisso. Eu fiquei chocada, entendeu? Aí eu terminei a sessão de terapia e fui orar. Falei, Senhor... Porque, assim, a minha terapia é Deus também nela. Eu não conto só com a minha terapeuta. Deus, ele é participante demais nisso tudo. Muito, muito. Ele é imensamente participante nesse processo todo. E eu terminei, fui orar. Falei, Senhor, eu sou mimada? Aí ele, sim. Falei, 3 tapas na cara. Sim. Então, foi uma coisa que eu descobri. E aí começou o processo de eu mudar. De eu rever esse meu comportamento. E talvez fora da terapia, isso ia demorar anos para que eu percebesse. Porque aquilo que está em nós é mais difícil de nós enxergarmos, né? A gente vê o problema do outro, né? O que incomoda no outro. E é até interessante, fica aí já para você refletir sempre, que aquilo que incomoda no outro, muito provavelmente tem em você. Muito provavelmente tem em você. Seja um jeito, uma postura, pode estar exposto ou escondido, mas geralmente tem em você. Então, a terapia, ela é um grande auxílio para o seu amadurecimento, para o seu crescimento, inclusive espiritual. Verdade. O meu relacionamento com Deus melhorou 1000 vezes. 1000 vezes. Porque eu pude entender melhor quem era Deus. E quem eu era diante de Deus. Então a terapia não é algo só que vai te alcançar em pontos pontuais, né? Então, vai me alcançar só em tal área sentimental? Não, vai alcançar você em todas as áreas, porque é uma jornada de autoconhecimento. Verdade. Né? A gente começa... É transformador, né? Sim, sim. É uma jornada de autoconhecimento e é importante deixar claro que o inimigo, ele não quer que você se conheça. Uhum. Ele não quer que você venha para a luz
e que você comece a entender quem você é. Não, ele quer que você continue com os mesmos comportamentos. Ele quer que você continue a mesma pessoa. De um lado tem um oleiro. E do outro lado tem um que quer que o vaso continue ali, quebrado, cheio de trauma, cheio de problemas. O inimigo não quer que você mexa na sua ferida. Por isso que às vezes essa resistência vai criando, tanto de um jeito material, quanto de um jeito espiritual também. Porque aí começa a vir aquelas ideias, né? Ah, terapia é coisa pra louco. Aham. Né? Frase super conhecida. Não, terapia é coisa pra maluco. A minha família não precisa disso. Eu não preciso disso. Eu estou bem. Né? A pessoa querendo ser perfeita, querendo... Aliás, anulando a sua humanidade. Isso é um ponto crucial no meio cristão, que tem muitos crentes que querem anular a sua humanidade. Uhum. Acha que por ser crente virou super-homem ou super-mulher, né? Imune a tudo. Exatamente. Acha que o que vão falar de mim ou do meu Deus se eu demonstrar que eu estou mal, né? E é tão complicado que isso é instaurado dentro de nós. A gente vai crescendo com isso, pensando que o ideal é a gente esconder que nós estamos sofrendo. Uhum. Você que está me ouvindo, quantas vezes você respondeu que estava bem e não estava? E se eu te contar que Deus quer que você seja sincero com seus sentimentos? E se eu falar para você que Deus não quer que você diga que você está bem quando você está mal? Deus quer que você diga, olha, eu realmente não estou bem. E se precisar de alguém, vá lá e peça ajuda. Esse negócio de vou vencer as minhas guerras sozinho, vou vencer as minhas guerras com Deus, é furada. Porque há desertos, sim, que você vai passar sozinho. Mas há outros que você vai precisar de ajuda. E pensar que nós somos um corpo, né? Jesus fala que nós somos um corpo. Sim. Ele simboliza a igreja como um corpo. Ou seja, é para a igreja estar se ajudando. É para a igreja estar estendendo a mão. Não para as pessoas começar a lutar suas guerras sozinha. Verdade. Né? Então, assim, é outro ponto. Pessoas que negam a sua humanidade. Pessoas que, diante de Deus, sim, pessoas que, diante de Deus, não querem parecer fracos. Uhum. Olha o perigo disso. Uhum. De não ter coragem de falar para Deus, Senhor, eu não estou bem. Senhor, eu preciso de ajuda. Tem pessoas que não falam isso. Quando vão orar, enfeitam a oração. Falam, ai, Pai das luzes, eterno, estou aqui. E não fala, Jesus, eu tô triste, Senhor. Tô mal. Meu coração. Sim, tô mal. Tá tudo bem, parecer que tá mal. Tá tranquilo, tá tudo bem. Uma das frases que eu acabo mais falando quando eu tô atendendo é, tá tudo bem. Tá tudo bem sentir dor. Uhum. Tá tudo bem você sofrer. Tá tudo bem você, talvez hoje, querer ficar um pouquinho mais deitada. Você não precisa ser produtivo 100% do tempo. Você não precisa ficar provando para os seus irmãos, falando com os crentes. Você não precisa ficar provando para a igreja que você tá bem. Você não precisa provar para ninguém que você tá bem. Já vamos começar com isso. Você não precisa de aprovação de ninguém sobre o que você está sentindo. Seja tristeza, seja raiva, seja angústia. Eu adoro que tem aquele versículo na Bíblia que diz, ireis. Ireis, mas não pequeis. Mas Jesus, ele não fala, ó, não se ira, viu? Uhum. Não. Porque ele entende, ele conhece a nossa humanidade, ele sabe que nós somos pó. Sim. Ele foi o nosso criador. Ele entende o que ele criou. Ele é especialista na criação dele. Então, por que de alguma forma a gente tenta tapar isso? Uhum. Né?
Porque de alguma forma o crente tenta dar uma escondida no que está sentindo. Então, você que está me ouvindo, já vamos começar daí. Aceita a sua humanidade. Aceita que você é humano. Aceita que às vezes você vai estar mais fraco do que os outros dias. Eu amo que o Senhor vai falar com a igreja de Filadélfia, ele fala assim, que a igreja, mesmo forte, ou mesmo fraca, guardou a palavra. Mesmo fraca. É Deus dizendo assim, olha, você tá fraco, não é problema você ser fraco. O problema é você não guardar a palavra. Essa é a questão. Eu, assim, até fazendo né, linkando isso que você está falando, pelo menos eu acho que a minha geração, assim, ela foi muito ensinada a reprimir emoções, né? Total. Não, mas você tá triste porque você não tem motivo para estar triste. Você tá chorando porque o seu problema é pequenininho. Você não tem problema, você não sofreu nada na vida ainda. Então isso, o que acontece? A gente cresceu, né? E se tornou um adulto ferido, machucado, todo estrupiado por dentro. E deu ruim. Total. É isso. Falam pra a gente reprimir a nossa dor. Tem até uma frase muito costumeira nos púlpitos e altares. Não estou criticando. Às vezes eu também falo que quem tá feliz com Jesus diz amém. Aí todo mundo, amém. Mas às vezes você não tá feliz. Não tá. Tem hora que você tá com raiva. Sim, e tá tudo bem, tá? Tá tudo bem. Deus entende que às vezes você não tá feliz. E às vezes você talvez não tá feliz com ele. Talvez você não tá feliz com ele. No sentido assim, você tomar um não de Deus, você tá ali meio triste. Ó, Deus, eu tô triste. Mas já... É normal. Como que você vai ouvir um não de Deus e falar, ai, beleza, tô super feliz? Não era o que você queria. Verdade. E tá tudo bem. Deus prefere que você fale pra ele, olha, Senhor, tô triste. Mas se é a tua vontade, então tá bom. Eu sei que o Senhor vai me consolar. Mas não ficar se enganando, sabe? Não tentar maquiar o que você tá sentindo. É uma autossabotagem isso, né? Você se autossabotar. Falou tudo. A gente se autossabota o tempo inteiro, né? Em todos os sentidos. E Deus, ele é tão assim incentivador, né? Ele é tão nosso incentivador pra gente falar, pra gente fazer, pra gente ser sincero. E por isso que eu digo, tem que conhecer o Senhor Jesus. Tem que conhecer ele a fundo. Porque quando você conhece Jesus a fundo, você vai vendo, como eu falei lá no começo, Deus em sua totalidade, na totalidade do homem, ele quer agir, ele quer estar presente. E eu já quero entrar num outro ponto aqui, que é o agir do Espírito Santo. Porque às vezes quando alguém traz um problema para nós somos muito simplistas, né? Tem pessoas que diminui a dor da pessoa, né? Uhum. A pessoa vem, conta lá e fala assim, isso daí é falta de oração. Você tem que orar que Deus vai te dar a vitória. Ela não cogita que a pessoa não tá com força para orar. Ela não cogita que a pessoa está talvez doente, talvez esteja assim já num quadro depressivo. Ela não cogita isso. Ela só vai lá e simplifica toda a situação, né? Como se apenas uma oração resolvesse um trauma de anos. E aí que entra o Espírito Santo como um agente transformador. Eu estava lendo um livro que é Cura para Traumas Emocionais. E tinha comentário tanto da psicologia quanto do pastor. Uhum. E foi um livro que falou muito comigo, que ele dizia da psicologia dentro da igreja. E sobre esse problema de simplificar o problema dos outros. Sendo que há feridas em nós que só o Espírito Santo consegue nos curar e fechar essas feridas. E depois de eu ler esse livro, eu fui orar
E o Espírito Santo me falou algo que me doeu, mas que eu vi que era verdade. Que muitos crentes não conhecem esse Espírito Santo transformador, né? Por guardar, né, todos os seus traumas, reprimir, não permite com que esse Espírito Santo que transforma o homem e a mulher, não só por fora. É bom deixar muito claro, porque quando a pessoa ela vem para a igreja, ela fica ansiosa para a transformação de fora. E os de fora também, fica preocupado com que a pessoa seja transformada por fora. Só que o Espírito Santo, ele é um agente transformador. De dentro para fora. Então, uma das coisas que o Espírito Santo fluiu no meu coração enquanto eu orava é da necessidade de apresentar esse Espírito Santo transformador. Porque tem pessoas que tratam o Espírito Santo como um figurante ali da Trindade, né? O Pai, o Filho e o Espírito Santo ali do ladinho. E não. Só basta falar em línguas, tá tudo bem. Sim. Resume o Espírito Santo ao batismo do Espírito Santo, resume o Espírito Santo a vigílias, a movimentos, sendo que não. O Espírito Santo, ele é alguém que realmente transforma, e não estou dizendo de coisas rasas, estou falando de coisas profundas. Estou dizendo sobre traumas profundos, e que são difíceis de lidar e talvez demore anos. Mas sabe o que é lindo? É que o Espírito Santo de Deus vai estar com você todos esses anos até você ser curado. Às vezes, certas situações vão ser resolvidas com uma oração. Outras não. Outras você vai precisar orar, mesmo que você não saiba o que orar. Vai pedir, Espírito Santo, me transforma. Espírito Santo, age em mim. Quando um crente vem pedir algum conselho, pedir alguma orientação, essa é a minha orientação. Peça com que o Espírito Santo transforme a sua vida. Se alguém chegar para você, pedir uma palavra, talvez você está se perguntando, tá, eu não posso pedir para a pessoa só ir orar, então o que eu faço? Primeiro que você vai acolher essa vida. O acolhimento é o melhor caminho. Porque você não entende a dor do outro. Vamos desmistificar isso. Você não entende a dor do outro. Você pode imaginar. Porque cada ser humano observa uma situação de um ângulo. Eu e a Beth pode estar olhando para o mesmo objeto. Ela vai ter uma interpretação e eu vou ter outra. Então, mesmo que vocês passem por situações semelhantes, a dor não é igual. Talvez doa mais nela do que doa em você, ou talvez doeu mais em você e não doeu tanto nela. Então, o que você pode fazer? Acolher, dizendo, olha, não sei o que você está sentindo. Eu não compreendo, eu posso imaginar. Mas eu sei que o Espírito Santo está com você na sua fraqueza. E eu estou aqui para te ouvir se você precisar. Outra coisa que eu costumo dizer, se você não tem nada de bom para falar, não fale nada. Não fale nada, senão pode piorar. Mas esteja disponível para ouvir. Então, quando alguém vai pedir sua ajuda, ouça. Sem julgamento. A pessoa veio, falou um pecado, nossa, que para você é terrível. Mas ela confiou em você. Então, não a julgue. Não queira dar lição de moral em cima da dor do outro. Isso também vai fazer parte da transformação do Espírito Santo para essa pessoa. Então, escute, apresente um Espírito Santo transformador e diga que ela não está sozinha nesse processo. Porque aí vai abrir um caminho, né, em que as pessoas vão se sentir abraçadas. E para conversar com pessoas que têm dores, elas precisam de amor. Elas não precisam de julgamento, porque elas já estão se julgando. Elas já estão se culpando. Entendeu? Muitas pessoas passam, né, por abusos na infância, abuso físico, abuso psicológico. Ela se culpa. E isso demora anos para que haja uma cura. Por quê?
porque envolve perdoar o outro, perdoar a si mesmo, envolve você querer ser curado, envolve tantas coisas. E nós que estamos desse lado precisamos ter sensibilidade para a dor do outro. E eu gosto de frisar isso porque a igreja é um lugar de doentes. Uhum. E se a E a gente pessoa... fica buscando pessoas perfeitas dentro da igreja, né? Falou tudo. Se a igreja é um lugar de pessoas doentes, os doentes têm que se sentir à vontade lá dentro. O problema é que porque a pessoa melhora um pouquinho, ela já sai por ela mesma do contexto de doente. E vai para o contexto de, eu tô melhor do que você, obrigada de nada. Não é assim. Porque a vida é feita de altos e baixos. Um dia a gente tá feliz, outro dia a gente tá triste. Isso faz parte. A tristeza faz parte da vida do ser humano. Então a gente sempre vai precisar ter aquele lugar pra gente se abrigar. E a igreja é pra isso. A igreja é pra curar os doentes. A igreja é pra ser alguém que vai apresentar um que pode curar. E às vezes essa cura vai precisar do psicólogo. Aí que tá o ponto. Às vezes essa cura vai precisar de um terapeuta. Às vezes você vai precisar da ajuda espiritual, do seu pastor, do seu líder, mas você também vai precisar da ajuda de um profissional. E você não é menor do que qualquer outra pessoa porque você procurou alguém, pelo contrário, você é um corajoso. Verdade. Você é um corajoso porque você entendeu o mistério aí e você quer vencer. Você quer sair desse lugar que está te colocando para baixo e você quer começar a dar novos passos. E aquilo que antes te prendia, você não quer que te prenda mais. É sobre isso. É sobre você ter Deus ao seu lado, mas contar com a ajuda dos profissionais que Deus deixou aqui. E é tão assim complexo, né, essa situação, que as pessoas acabam validando todas as medicinas e não validando, né, o que cuida da mente. Pensa que é que o problema é que não é uma dor visível. A questão é essa. Não é uma dor visível. Se depressão aparecesse através de manchas na pele, ninguém julgaria ninguém que fosse procurar terapia. Mas como a terapia é uma dor de dentro, como você não tá vendo, a gente automaticamente diminui essa dor. Né? A gente automaticamente pensa, vai passar, né? E nisso é importante falar até das doenças psicossomáticas, né? Que você pode até falar com mais afinco disso aí, que são as doenças que são geradas na alma e que aparecem no corpo, né? Sim, muitas... pode falar. Não, pode falar, depois eu... Muita gente acaba tendo enfermidades por conta que acaba guardando aquilo que está sentindo. Tem uma frase muito, muito comum no meio da psicologia, que é quando a boca cala, o corpo fala. E quando a boca fala, o corpo cala. Então, o ato de guardar para nós, né, pode gerar, sim, nós enfermidades físicas. Uhum. Isso acontece, tem até uma especialização na psicologia, terapeutas que lidam com isso. Então, pessoas que têm alergia, nunca passa. Pessoa que tem gastrite, nunca passa. Eu, na faculdade, gerou em mim gastrite. Nossa, eu nunca tive isso. Mas eu reparei que na época das provas, passava mal. Então, eu percebi que era algo emocional, não era algo físico. Então, a terapia me ajudou nisso também. Entendeu? Então, sim. Aí, assim, falando um pouco, né, do que eu vivi. Algumas pessoas aí já escutaram meu testemunho, que inclusive está gravado lá no IGTV, gente.
acho que é o primeiro vídeo, se eu não me engano. Eu vivi muitos anos em depressão. E eu morria de medo de procurar ajuda por causa dessas crenças mesmo. Eu imaginava que se eu fosse a um terapeuta, iriam me encher de remédio e é isso que eu ia viver pro resto da vida. E eu entrei, eu tive fases tão assim, terríveis da depressão que eu achava que eu estava possuída por demônios. E eu não estava, eu estava consciente do que eu estava fazendo, mas eu tinha a sensação de que eu estava possuída. E em um dado momento eu também tive um processo alérgico que foi terrível, se eu não me engano foi quase um ano. Eu rolava no chão com essa alergia. Fiz vários exames, várias coisas, passei em médico, especialista, alergologista e não descobriram nada. E aí depois, foi o quê? Foi o ano passado, 2020, que eu comecei a fazer terapia, assistir live de pessoas, de terapeutas, enfim, que aí eu fui começando a entender muita coisa, a ressignificar traumas do passado, coisas que eu jamais imaginava que era o motivo, né, a origem dessa depressão que eu tive. Enfim, e foi transformador. O autoconhecimento foi transformador e a ajuda de terapias também foi assim, nossa, não tenho nem como explicar o quanto foi abençoador e transformador para minha vida. Sim, essa é uma das vontades de Deus para nós. Que a gente consiga dar um novo significado às nossas dores. Entendeu? Então tem pessoas que ficam ali dentro do seu próprio sofrimento, dentro da sua bolha de dor, e pensa que é só isso que Deus tem para elas. Ai, Deus me chamou para sofrer. Deus me chamou para chorar. Eu sou crente para sofrer. Não. Deus permitiu essa dor, Deus permitiu essa ferida, mas agora Ele quer te dar um novo significado a tudo isso que você viveu. E a terapia vem te ajudando, ela é uma grande auxiliadora em todo esse processo, porque tem coisas que a gente não consegue sozinha. Fato. Né? Como você vai falar para um diabético, ó, se cure? Não vai adiantar nada. Ele não sabe nem a dose do remédio ou da insulina que ele tem que tomar. Sim, exatamente. Não tem como. E para as coisas emocionais, né? Para as doenças, transtornos emocionais psíquicos também é a mesma coisa. Você vai precisar de um auxílio. E você entrou num ponto que eu quero trazer, que é essa atribuição ao inimigo. Isso é muito latente. Isso é muito forte. Eu lembro que eu palestrei numa reunião de obreiro que teve na minha igreja. Quem é da Deus é Amor sabe que reunião de obreiro é uma coisa abençoada. É uma coisa muito abençoada, mas eu gosto dessas dificuldades. Então, fui lá, aceitei. E eu lembro que uma das coisas que eu trouxe nessa palestra era para que as pessoas tivessem sensibilidade para orar pelas outras. Né? Então, a pessoa se sentir endemoniada por estar doente é tão grave. É, muito. É tão grave. Eu fico imaginando que Deus deve ficar assim tão... O quê? Não faz isso, servo. Pelo meu amor, não faça isso. Pois é, mas eu me sentia dessa forma em alguns momentos. E como você, muitos, incluindo eu, um tempo. Então, uma das coisas que eu falei, irmãos, se eu escutar alguém botando a mão na cabeça das pessoas e expulsando a depressão, eu vou chamar no cantinho e vou conversar. Eu falei bem desse jeito. Eu nos meus altos dos meus 20 anos, bem ousada. Porque assim, a pessoa já tá triste. Ela já tá angustiada. Aí alguém bota a mão na sua cabeça e fica falando, sai depressão, sai demônio, Essa alma fica mais aflita ainda. E não vai sair porque não tem. Eu não me esqueço que foi bem no começo, né, que eu tava começando esse processo de
de terapias, enfim, Sim. de autoconhecimento, eu fui para um culto e uma pessoa em cima do altar, um pastor, falou, foi um dia, eu tava num dia complicado emocionalmente, eu tava mexendo nas feridas do passado, então assim, tava mal. Aí o ser me fala de cima do púlpito que depressão é coisa do diabo. Gente. Ai, a vergonha. Não. Ai, meu Deus. Aí você tá mal lá, só tá os cacos, se tiver caco ainda pra juntar, sabe? Sim. E aí você ouve um negócio desse, o que você faz numa hora dessa? Não, ainda mais se você for um crente lavado e remido pelo sangue de Jesus, você fala, meu Deus, qual é a brecha que eu tô abrindo que o diabo tá morando dentro de mim? Entendeu? É umas coisas assim que começa a mexer quem eu sou e o que Deus tá olhando pra mim, o que Deus tá vendo. Então, eu acabei falando isso na reunião de obreiros, eu falei, irmãos, vamos mudar a oração. Se você tá um pouco desconfiado que é algo espiritual, porque pode ser sim, não estou dizendo que nunca é, não, pode ser sim espiritual, tá? Mas vim falar de psicologia, então vamos num cenário como se não fosse, tá bom? Você pode orar por essa vida, você tem que orar por esta vida, mas você não vai falar sai. Você vai falar, Espírito Santo, vem. Uau. Olha a diferença da oração. Nossa. Porque se há algo que oprime essa vida espiritualmente, com a vinda do Espírito Santo, esse mal tem que sair. Esse negócio de que eu tenho que chamar o diabo pelo nome para ele sair, meu Deus do céu. Sendo que quem liberta o homem e a mulher é o Senhor. Então, quando a gente vai orar, Senhor, vem aqui. Senhor, consola esta vida. Eu acabei falando isso e alguns meus irmãos, não gostaram. Eu imagino. Não gostaram. Falaram, não, o que é isso? Meu Deus, menina. O que você tem de idade, eu tenho de ministério. Tá tudo bem, tranquilo. Mas é importante esse diálogo ser aberto dentro da igreja. Entendeu? É importante, claro, com sabedoria e humildade, né? Não é impor ao outro uma coisa que ele passou a vida inteira com uma linha de pensamento. Com sabedoria e humildade, falar, irmão, talvez não é tão legal, né? Vamos fazer um pouquinho diferente da próxima vez, para que a alma se sinta acolhida, né? Para que o crente, para que o próprio irmão, eu não falo isso de pesquisas, eu falo isso de ir nas igrejas, claro, antes da pandemia, né? De ir nas igrejas e ver quantas pessoas não estão bem. Muitas. Quantos crentes estão sim passando por quadros depressivos. E é muito complicado a pessoa não ser acolhida neste momento. Mas eu vejo que quanto mais o tempo passa, e aí a sua live é uma prova disso, o Senhor, ele quer mostrar que vamos começar a fazer diferente agora, né? A ciência disse que em 2020, a doença que mais incapacitaria as pessoas seria a depressão. E eles falaram isso sem saber do coronavírus. Sem saber que havia um vírus que ia deixar as pessoas dentro de casa. Entendeu? Então, assim, a igreja tem que se preparar. Você que está aqui comigo, que você faz parte da igreja, você precisa se preparar para essas situações. Tudo aqui que a gente está conversando, que a gente está falando, é porque a igreja tem que se despertar, tem que se ligar diante da necessidade de cada um. Né? Hoje em dia não tem fornalha para Nabucodonosor não jogar lá dentro. Mas tem pessoas que estão passando por outras situações. Hoje em dia não tem mais cova do leão. Hoje em dia não tem mais a gente estar preso lá no Egito. Mas tem pessoas que estão presas dentro de si.
Nossa. dentro das suas dores, dentro das suas aflições. E a igreja tem que se preparar para guerrear por essas almas, né? Aqueles que têm o chamado, que sente, nossa, Deus me chamou para isso, então estude, né? Leia a Bíblia, faça psicologia, vai se armando. Eu vi uma palestra de uma psicóloga cristã e ela disse que quando o Senhor falou para ela que era para ela ser psicóloga, isso foi há muito tempo atrás, que ela já é mais velha, ela disse que Deus falou que estava preparando ela para um novo tempo. Ó, lá atrás, que as pessoas não falavam do que estavam sentindo. E hoje ela vê, né? Então agora cabe à igreja se autoconhecer, né? Não só indicar a terapia pro coleguinha. Fazer terapia também. Isso. Aí você fala pra mim, ai, Alessandra, eu não tenho problema nenhum. Eu, quando comecei a fazer terapia, eu também não tinha problema nenhum. Na primeira sessão de terapia, chorei horrores por uma coisa que eu nem sabia que eu ia chorar. E saí com 1000 problemas. E tô resolvendo. Tô virando chaves na minha vida. Então, a terapia também é um passo de fé. Não sei o que eu vou viver ali, mas eu sei que eu vou passar por uma coisa. Terapia não é só para quem tá depressivo. Vamos também mudar isso aí. Terapia é uma jornada de autoconhecimento. Se eu fosse definir. E é muito importante a gente se conhecer, né? É transformador. Nossa, você descobre coisas que você jamais imaginava, comportamentos que você tem, que são resultados de alguma coisa que você viveu lá atrás. Exato. Nossa, gente do céu, o que é isso? Coisas da infância, que a gente fala, ai, coisa besteira, e você vira um adulto complexado por uma coisa lá da sua infância. Isso é muito louco, né? Falando aqui de um problema que eu vejo muito no meio dos jovens, é a autoestima baixa. Então, muitos jovens sofrem de autoestima baixa, homens e mulheres, tá? Não é só mulheres, porque a autoestima não tá ligada somente à aparência, a autoestima tá ligada a várias coisas. E muitos jovens estão passando por isso. E como que pensa que é uma bobagem, deixa pra lá. Só que não é uma bobagem. Entendeu? A sua dor não é uma bobagem. Vamos começar desse princípio? Nenhuma dor sua é uma bobagem. Deus quer cuidar dessa sua dor. Entendeu? Então, assim, pessoas acabam dando sinais. Eu percebo muito essas pessoas nos meus status e até nos meus stories aqui do Instagram. Eu fazia isso, parei. Postar foto com a cara arriscada. Parece bobagem, mas dentro talvez tenha alguma coisa. Nossa. Tá querendo tampar o quê? Tá querendo esconder o quê? Pessoas que postam ali, ó, foto toda hora, toda hora, toda hora, toda hora. E sempre com legenda. Ai, eu feia. Ai, eu feio. Sabe assim? Nossa, mas tá postando foto toda hora. Parece bobagem. Tô exemplificando aqui pra você entender. Parece bobagem. Mas não é. Talvez aquela pessoa tenha autoestima baixa. Pessoas que, indo para um extremo. Pessoas que postam, nossa, eu queria dormir para sempre. Nossa, como eu queria ir para uma ilha deserta. Parece bobagem. Mas não é. Talvez dentro dela tem algo ali que precisa ser trabalhado. Exemplifiquei isso para você entender que a sua dor não é uma bobagem, tá? O que você está sentindo não é uma bobagem. É uma dor. Sim, e a terapia vai te abraçar, tá? Não pensa que o psicólogo vai ficar chegando, nossa, é isso? Você tá me pagando para isso? Não! Ele vai te abraçar, ele vai te entender. Pode falar o seu draminha para ele, pode falar que
o fulano não te respondeu no WhatsApp, isso deixou você triste. Pode contar, entendeu? Ele vai super te entender, ele vai te acolher, ele vai te guiar nessa situação. Então, deixando claro, a terapia é para todos, tá? Todos. Nossa, tendo quadro de depressão, não tendo quadro de depressão. Achando que a vida tá boa, achando que a vida tá difícil. A terapia é para você. Na terapia também você tem um norte, né? Assim, o que que eu preciso fazer para melhorar isso? O que que eu preciso fazer para, sei lá, mudar um comportamento X ou para... Porque às vezes as pessoas aparentemente parece tudo bem, mas tem um bloqueio de alguma coisa na vida. Às vezes não consegue fazer um curso, sei lá, assim, uma coisa bem aleatória, né? E às vezes vai ver um bloqueio por alguma situação, alguma coisa emocional, enfim. Sim, total. Uma coisa que eu trabalhei na minha terapia é que eu tinha muita vergonha de fazer live, essas coisas. Aí eu fui lá pra minha terapeuta e falei, olha, não consigo. Ela, não, vamos trabalhar isso. E agora eu tô aqui. Entendeu? Uma coisa que é besta, uma timidez, uma vergonha. Nossa, eu sou super tímida pra cantar na igreja. Não quero. Ah, mas isso tudo bem, é um probleminha. Não, isso também pode ser tratado na terapia. Entendeu? A terapia é pra todos, gente. Não muda se o seu problema é grande ou se o seu problema é pequeno. Não tem isso. Como não tem pecado grande nem pecado pequeno, também não tem problema. Quando o assunto são as suas emoções e o que você está sentindo. Você precisa crescer. E a terapia tá aí para te ajudar, né, nesse processo todo. Nossa. Ai, gente, eu tô emocionada. Essa live. Esse assunto, nossa, dá para horas. Dá pra gente conversar por horas. Fiquei me segurando aqui. E já são 9 horas. Você tem noção? Nossa, passou muito rápido, 9:02, gente. pra ser mais precisa. Nossa, a galera ficou, parabéns. O pessoal aí foi fiel. Gente, deixa eu só ler aqui uma palavra rapidinho que eu achei sensacional. A Bíblia, ela é sensacional, né? Sim. Ela é completa. Sim. Nossa, não tem explicação. Tá lá em Provérbios 15, os versos 13 ao 15, que diz assim: o coração alegre aformoseia o rosto, mas com a tristeza do coração, o espírito se abate. O coração sábio procura o conhecimento, mas a boca dos insensatos se apacenta de estutícia, que é o mesmo de tolice, estupidez. Todos os dias do aflito são maus, mas a alegria do coração é banquete contínuo. Nossa, quando eu li isso, eu falei, gente, como Deus é perfeito, né? E o coração é a nossa alma, é onde está o centro das nossas emoções, né? Sim. Exatamente, ele manda a gente guardar o nosso coração, porque dele procede as fontes de vida, né? Então, a gente realmente, nós temos que cuidar dos nossos sentimentos, do nosso coração e de tudo que está em nós. Porque quando a gente entrega a nossa vida para Jesus, cara, é por inteiro. Por inteiro. Entendeu? Não é só uma parte de você que o Senhor está preocupado, é você por inteiro. Se sinta amado nessa noite. Templo do Espírito Santo, espírito, alma e corpo. Exato. E se a gente negar esse cuidado, é errado. Entendeu? Nós estamos errando. Ó, as pessoas estão pedindo parte 2, hein? Eu tô concordando com isso. Tô concordando com isso. Quero estar aqui fazendo parte 2. Sim, porque gente já marca. É um assunto, assim, tão importante, né? E já falando que a terapia realmente, às vezes, não é acessível para todos, né? Porque gera um custo. Mas há faculdades que proporcionam programas para atender de forma gratuita. Verdade. A UBS, perto da sua casa, posto de saúde, você pode deixar o seu nome ali, né? Dizendo que você quer fazer terapia. Então é possível. Tem que correr atrás? Tem que correr atrás. Mas é possível. Eu atendo uma senhora, eu sou estagiária, ela faz parte de um programa e eu atendo ela de graça. Então ela tem
toda semana, 1 hora ali do meu rostinho ouvindo ela e de forma gratuita. Então, se você tá preocupado, ó, não tenho dinheiro, dá para correr atrás, né? Dá um pouquinho de trabalho, mas dá para correr. Já quero abrir aqui o meu Instagram, tá? Uau, Se você olha tiver aí, gente. alguma dúvida, pode mandar direct para mim. Psicóloga é sigiloso, tá? Não fica pensando que eu vou tirar print, vou Ai, que horror. imprimir, colocar lá no mural da sua igreja. Não vou fazer isso. Então, meu direct fica aberto se você tiver alguma dúvida, se tiver com dificuldade para procurar um terapeuta, vou estar ali para ajudar também. Tá? Só não posso atender porque ainda falta 1 aninho, né, para eu me formar. Então, para eu atender, eu tenho que estar com a minha professora me monitorando, né? Mas auxiliar nesse caminho aí para você encontrar um terapeuta, posso te ajudar e quero te ajudar, porque aí você vai ver como a sua vida vai começar a girar e vai girar muito melhor. E uma coisa que eu sempre falo, inclusive, aqui, gente, quando eu comecei a entender que eu precisava de terapias, enfim, que eu precisava mudar isso, ressignificar tudo isso, eu não comecei já com as terapias, porque, primeiro, que eu tinha esse bloqueio, né, esse medo, e segundo, Sim. que eu não tinha dinheiro naquele momento para isso. Então, o que eu comecei fazendo? Eu comecei assistindo lives, vídeos de terapeutas, como que fala? Conceituados, enfim. Sim. E isso já foi, assim, um divisor de águas para mim. Né? Aí depois eu comecei, sim, a fazer as terapias, que foi mais ainda, foi... Nossa, foi... E vou falar que encontrar um terapeuta, você precisa se identificar com ele, tá? Talvez no primeiro você não se identifique. E isso é normal, tá? As pessoas, elas são subjetivas, elas são diferentes. Tô dizendo isso para, se caso você procurar e você não gostar, não desista. Sim. Procure, bata em outra porta, com outro profissional, e você vai se encontrar. Eu lembro até que um dia perguntaram para mim quanto que eu pagava na minha terapia, e eu falei lá o valor, né? E se for somar, né, tudo que você vai pagando, dá um valor alto, né? Só que vale muito a pena. Assim, muito a pena. Eu não me arrependo de R$ 1 que eu investi na minha terapeuta. Nem R$ 1 eu me arrependo. E aí até brincaram comigo, nossa, Alessandra, dá pra você comprar um Corsa com esse dinheiro que você gastou. Falei, só que se eu tivesse um Corsa eu não estaria feliz, né? Eu prefiro estar andando a pé e estar feliz, dando um novo significado aos meus traumas, às minhas dores, Podendo do que curar outras ficar... pessoas, né? Sim, do que ficar negando isso e deixando pra depois uma coisa que eu tenho que curar hoje. Eu sou muito privilegiada de ter começado a fazer a terapia nova do jeito que eu sou, porque tem pessoas que estão aí com seus 40, 50, 60 anos com questão mal resolvida. Verdade. Nossa, você falou tudo agora. Sim, muita gente idosa com um monte de questão mal resolvida. E eu aqui, ó, com os meus 20 anos, super feliz e tranquila com tudo que eu tenho vivenciado e passado. Nossa. Então, vale a pena. Tudo que você investir na terapia, vale a pena. E se não valer, você pode me cobrar no meu Instagram, tá? Aí eu faço a devolução do dinheiro pra você, tá? Olha, gente, então, compromisso firmado, hein? Sim, com certeza. Ô, Ale, tem alguma perguntinha? Tem 2 perguntas aqui, deixa eu colocar aí na tela. Apareceu? Sim, apareceu. Ele até mandou que já tinha respondido. Todos nós precisamos de terapia? Se não, como identificar se precisa ou não? Sim, todos precisam de terapia. Claro que alguns casos são bem mais graves no sentido de doença, né? Estou me referindo a pessoas que realmente estão doentes. Mas se for falar em questão de jornada de autoconhecimento, todo mundo precisa. E não só precisa, né? Necessita, que é muito bom. Tem uma outra aqui. Foi. Depressão é de um todo uma doença mental ou pode ter influência espiritual? Geralmente se prega isso. Sim, pode ter influência espiritual, com certeza.
E além do mais, até quando é doença, né, mesmo, a pessoa tá com um problema emocional, o inimigo pode usar como uma brecha para entristecer mais ainda essa pessoa, porque ela está vulnerável, né? Então, sim, pode ser espiritual. Falando de uma forma bem rápida, eu tive depressão quando eu estava com os meus 12 anos, e foi uma coisa muito pesada, né? E eu fiquei ali uns 8 meses com essa depressão. E essa depressão acabou me deixando incapacitada. Então eu não fazia nada, eu só chorava e ficava deitada, não comia. Eu emagreci muito por conta dessa depressão. Só que Deus, ele é tão bom que um certo dia eu fui num culto e ele me curou. Uau. Ele me curou da depressão. Então, assim, podia ser uma doença? Poderia. Mas naquele caso, não era. Entendeu? Mas, se fosse, procuraria ajuda. Né? Que naquela época eu tinha 12 anos. Meus pais não sabiam, né? E você falou, inclusive, uma coisa importante, né? Às vezes também as pessoas ficam anos e anos só esperando que Deus cure sem a pessoa fazer nada. E muitas das vezes, sim, eu acredito que Deus possa simplesmente, tá curado desse mal, dessa depressão. Só que muitas das vezes Deus vai curar ou trabalhar sobre aquilo através de um profissional, de um especialista. Exato, né? exato. Isso serve igual um câncer. qualquer coisa, para uma doença do corpo ou a doença da alma. Sim. Deus cura o câncer? Claro, Deus cura o câncer. Eu tô aqui para levantar a bandeira que Deus é o médico dos médicos. Sim. Mas talvez você vai precisar fazer quimioterapia. Coisa. Sim, é exatamente isso. Deus, ele tem... Não tô aqui questionando o poder de Deus. Gente, Deus, ele é único, ele é poderoso, ele é forte, ele é tudo. Às vezes ele vai querer usar as ferramentas que ele deixou aqui na Terra e tá tudo bem. Aceita, abraça isso. E bora ser feliz, né? Bora lutar contra isso que a gente tá vivendo. Peraí, fizeram uma pergunta aqui. Quando saber que precisamos de psicólogo ou de um psiquiatra? Nossa, pergunta boa, hein? Psiquiatra é um assunto bem polêmico, ainda mais dentro da igreja. Psiquiatra é médico de doido, é pra doido, né? Sim, e os crentes... Ai, eu posso falar isso sem medo de errar. Eles têm muita resistência para tomar remédio quando o assunto é o psiquiatra. Entende? Eu já vi vários irmãos que falaram isso pra mim. Ai, psiquiatra me passou tal remédio e eu falei que eu não vou tomar. Eu não aceito, sabe? Eu sou crente, eu não aceito tomar isso. A questão do psiquiatra é o seguinte. Não é bom você ir no psiquiatra logo de primeira. Certo é você procurar um terapeuta e um psicólogo. Um psicólogo que se preze, ele não vai te mandar pro psiquiatra na primeira sessão. Ele não vai fazer isso. A não ser que você esteja numa depressão severa. Estou falando aqui com pessoas que não estão doentes severamente. Estou falando que, né, tá com aquela incapacidade, mas não ao ponto... por exemplo, se chega uma pessoa lá falando que quer se suicidar, aí, claro, vai encaminhar pro psiquiatra. Mas não... de esquizofrenia também, né? Esses casos bem cabeludos, né? Sim, mas falando num quesito mais comum. A pessoa vai num terapeuta e aí, depois de algumas sessões, o que eu conheço dos psicólogos que eu conheço e sei que são ótimos profissionais, depois de algumas sessões, que aí, se precisar, encaminha para o psiquiatra. Entendeu? Mas geralmente, às vezes, nem precisa. Só ali o tratamento com o psicólogo já é o suficiente. Mas tem pessoa que sim, que está passando por uma depressão mais grave e que precisa do uso do medicamento, né? Ou uma ansiedade mais brava, a pessoa não consegue dormir, se desespera por tudo. Então, sim, precisa tomar um remédio. Mas psiquiatra é um tabu dentro da igreja que é até complicado falar sobre isso. Então, gente, mas também não tenha medo de psiquiatra, não, gente. Primeiro que ele vai te orientar direitinho, de acordo com o que você realmente precisa. Isso. Vai num bom psicólogo,
Mas não tenha medo do psiquiatra, não, viu? Ele não vai, ele não vai te deixar doido, não, tá? Ele é formado, estudou muitos anos para isso. É um médico, Então, né? Como qualquer outro. sim, é um médico. Se chegar ao ponto de você precisar ir, pode ir em paz, tá? Deus não vai estar se desagradando de você, não, porque você está tomando um remédio que vai te ajudar a ficar melhor. Gente, ai, nossa, 9h15 já. Meu Deus! Passa voando. A gente vai. Alessandra, parte 2, topa? Não, com certeza. Vamos para a parte 2. Se vocês tiverem perguntas, né? Se surgirem, vai mandando para a Beth. Aí a gente forma até um roteirinho para fazer algo bem bacana para vocês, que é um assunto que eu amo falar, gente. Eu fico aqui, ó, horas e horas e sempre vai ter assunto. Ainda mais colocando Deus no meio, gente. Deus é perfeito. É um assunto extenso, né? Requer muita coisa. Bom, então eu vou conversar com a Lê pra gente combinar direitinho a data. E aí eu informo vocês pelos stories, enfim, pelo feed da vida. Eu vou falando pra vocês. Ale, muito obrigada. Nossa, foi... Eu que agradeço. Agradeço você que me fez o convite. A cada um que ficou na live. Tem muitas pessoas conhecidas aqui na live. A minha conselheira está na live, da minha mocidade está na live. Ela é minha conselheira, é minha pastora. Espero que eu tenha honrado vocês aí, viu? Não, foi demais. Eu me emocionei em vários momentos aqui. Ah, que bom. E me segurei para não chorar, de verdade, diante de Deus. Foi muito Não, bom. mas pode chorar. Falamos sobre que não pode reprimir os sentimentos, Beth. Assim, então não vamos reprimir. Me segurei não porque achei que não era para chorar, mas assim, realmente foi até um tapa na cara em muitas coisas. Para mim, aprendi bastante, foi muito edificante. E pode ter certeza que Deus te usou para falar pelo menos comigo. Amém. Deus falou comigo também. Então já temos duas pessoas aí. Ótimo, então tá ótimo. Então já valeu a pena. Foi, verdade. Muito obrigada, que Deus abençoe. A gente se fala para combinar uma nova data pra gente fazer a parte 2 aí. Vamos só dar um tempinho para eles sentirem saudade, né? Sim. Então eles não vão vir, mas logo a gente volta aqui para continuar falando desse assunto tão bom. Sim, tá bom? Com certeza. Deus abençoe. Eu vou te tirar aqui, eu vou falar com eles rapidinho antes de terminar, tá? Tá bom. Obrigado, gente. Deixa eu ver como eu tiro você aqui. Gente, que maravilha essa live. Olha, Deus abençoe vocês, foi muito bom. Obrigada por estarem aqui. Foi realmente maravilhosa. Eu fui assim, nossa, tomei uns tapinha aí, viu? Eu vou deixar salva essa live, vai ficar no IGTV, tá bom? Então, assim, vocês vão lá, assistem novamente, compartilhem, para que outras pessoas também sejam abençoadas, tá bom? Gente, Deus abençoe vocês ricamente. Nossa, muito obrigada de verdade por terem estado esse tempo aqui com a gente. Amo vocês. Fiquem com Deus. Uma ótima noite aí para vocês, viu? Beijão, beijão, beijão.